Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo unidimensional em solos, introdução ao movimento da água nos solos, um assunto muito importante para obras geotécnicas e também muito importante para estudos de situações naturais, como fluxo em taludes naturais e fluxos em outras situações onde o solo está envolvido. Então, para nós entendermos como nós vamos estudar, abordar esse assunto, vamos voltar aqui àquela situação onde nós temos aqui um meio saturado ou um meio não saturado. Então, o nosso estudo vai focar nos solos saturados. Então, nós vamos tratar do fluxo de água em um meio que está completamente saturado de água, ou seja, os seus vazios completamente preenchidos por água, em contraposição a outra situação onde eu tenho vazios. Então, é fácil você imaginar que se houver um fluxo de água por um solo, como representado nessa figura, a água vai caminhar entre as partículas até encontrar uma saída do outro lado. Né? Mesma coisa vai acontecer se o fluxo for não saturado. Ele vai também caminhar por aqui, mas se ele vê que tem um ar no meio, ele vai desviar desse ar e não vai passar por onde o ar está, o que vai dificultar a saída da água. Então, o fluxo no meio saturado difere do fluxo no meio não saturado. Então, nesses dois, nós temos aspectos relacionados com infiltração, percolação de água por dentro do solo, que influi se o solo está saturado ou está não saturado. Temos ainda um outro aspecto que é importante de ressaltar, embora nós não vamos tratar dele nesse nosso curso, que é o movimento de água por vapor. Então, a água pode migrar de um ponto para outro do solo como vapor, né? Por diferença de temperatura ou mesmo para entrar em equilíbrio com um determinado sistema. A natureza e a estrutura dos solos nós vimos nas aulas anteriores. Vamos agora associar isso tudo com o fluxo. Então, lembrando que o nosso solo é um meio particulado, com vazios interconectados, por onde o fluido vai passar. Então, podemos, para simplificar a nossa abordagem aqui nesse primeiro momento, falarmos de solos que são areias, então são solos não plásticos, e solos que são argilas, que são solos plásticos. No caso das areias, nós já vimos que são solos onde você consegue identificar as partículas, né? Eles drenam facilmente, também é um aspecto que você percebe, né? Na praia, você vê que a água flui facilmente pela areia, né? Tem uma baixa ascensão capilar quando comparada às argilas e não contrai, não tem uma reação muito forte com a presença da água do ponto de vista mineral. No caso das argilas, que são partículas microscópicas, nós não conseguimos identificá-las, elas possuem uma baixa permeabilidade. Então a água flui com mais dificuldade pelas argilas do que flui pelas areias e apresenta uma elevada ascensão capilar. Então o poro das argilas são menores e, portanto, tem uma ascensão capilar maior. E elas expandem ou contraem quando absorvem água ou quando perdem água. Né? Nós não vamos tratar aqui de fluxo em meios com argilas que contraem ou expandem, mas é bom a gente saber que nesses casos isso pode acontecer. Então, a distribuição granulométrica, como nós vimos, gera uma estrutura. Essa estrutura nos permite calcular uma porosidade e um índice de vazios. Então, o mesmo solo com determinada estrutura tem uma porosidade, esse mesmo solo com outra estrutura terá outra porosidade. Então, a porosidade, o índice de vazios, afeta a condutividade hidráulica do modo que o grau de saturação. Então, veja que o grau de saturação, ele atua nesse caso aí, por conta da presença do ar, para dificultar a passagem da água. Né? Então, nós podemos fazer um arranjo com partículas, por exemplo, esféricas, como exemplo, e obtemos uma porosidade igual a 0,47, né? E o índice de vazios de 0,32. Essas mesmas partículas arranjadas de uma outra forma
vai nos fornecer uma porosidade menor e um índice de vazios menor. Nós vamos ver que isso tem relação com a forma como a água flui nos solos, né? A velocidade com que a água flui nos solos. Então, vejamos esse exemplo aqui, onde nós temos uma amostra de solo aqui dentro de um tubo, e o solo, a água caminha por esses vazios, né? Traçando aqui entre as partículas para sair do outro lado. E nós temos se colocarmos aqui um piezômetro nessa face de entrada, nós temos uma carga piezométrica indicada aqui. Se nós colocarmos o piezômetro na saída aqui, a mesma coisa vai acontecer com o piezômetro aqui, e nós vamos ter aqui uma diferença de carga de um lado para o outro que vai induzir esse nosso carregamento. Então nós temos aqui um referencial, e nós temos as cargas altimétricas e as cargas piezométricas atuantes, que nós vamos estudar em mais detalhes mais na frente. Mas nesse momento, eu queria chamar a atenção para o fato de que nessa figura da esquerda nós temos uma situação real, ou seja, a água flui entre as partículas, formando então um caminho tortuoso, né? Mas não turbulento. E na figura da direita é a idealização que nós temos desse fluxo, né? Então aqui, claro, é uma figura que está caricaturando esse caminho que a água faz, né? Como as partículas são muito menores do que o que nós estamos aqui indicando na nossa figura, esse fluxo não é tão tortuoso desse jeito. Então ele pode ser simplificado, idealizado por um fluxo paralelo às faces desse tubo, por exemplo, né? Então aqui nesse caso nós temos um fluxo e na saída nós temos a vazão que está passando por esse solo. Vamos detalhar um pouquinho mais esse fluxo. Então, a água vai fazer um caminho, né, entre os grãos e sair do outro lado. Ela vai sair, obviamente, em uma área que corresponde à área de vazios. E vai ter uma velocidade, né, que vai ter um componente paralelo às paredes aqui desse tubo, né? Então, essa velocidade poderíamos chamar de velocidade de fluxo, né? Na nossa situação idealizada, esse fluxo é paralelo às paredes desse tubo, e a área que nós vamos considerar é a área total do tubo, não a área de vazios. Então, a vazão vai ser a velocidade de fluxo multiplicado pela área de vazios, correspondente a essa situação real, mas isso será igual à área total multiplicada por essa velocidade de saída. Nós vamos chamar a velocidade de saída. Então, temos aí uma igualdade onde varia a área que está sendo considerada e as velocidades. Vejamos uma situação mais hipotética, né? Então, nós temos a área total com as partículas, e nós podemos separar aqui a área de vazios, que está completamente preenchida com água, porque o solo está saturado, e temos aqui uma área de sólidos, né? Então, a água vai passar por essa área de vazios. Como nós vimos antes, a vazão vai ser a velocidade de saída pela área total, ou a área de vazios pela velocidade de fluxo, né? A área total é a soma da área de vazios pela área de sólidos, como está indicado aqui nessa figura, e, portanto, a vazão vai ser a velocidade de saída multiplicado pela área total, área de vazios mais área de sólidos, e isso vai ser igual à área de vazios multiplicado pela velocidade de fluxo, né? Rearranjando essas variáveis todas aqui, nós vamos ter que a velocidade de fluxo é dada por uma relação com a velocidade de saída e a área total dividido pela área de vazios. Se nós multiplicarmos pelo comprimento do tubo, L, nós passamos a ter volumes aqui, né? Então, a área de vazios multiplicado pelo L vai me dar o volume de vazios. A área de sólidos multiplicado pelo L vai me dar o volume de sólidos, e aqui embaixo nós teríamos o volume de vazios, né? Rearranjando isso aqui,
nós ficaríamos com a velocidade de fluxo, vai ser igual à velocidade de saída, que multiplica essa relação que está aqui, que aparece agora a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos, que nada mais é do que o índice de vazios, que também está aqui embaixo, índice de vazios, né? E que nos dá essa expressão, onde eu tenho a velocidade de fluxo em relação à velocidade de saída, em função do índice de vazios ou da porosidade, porque essa relação aqui é a porosidade. Vamos tratar agora das energias associadas ao fluxo nos solos. Nós vamos começar definindo os tipos de energias que estão nessa situação de fluxo de água ou fluxo de um líquido. Vamos começar pela energia cinética. Então, a energia cinética é uma energia devido ao movimento. Pode ser tanto de um corpo sólido como de um líquido. Então, no caso, nós temos aqui um corpo sólido com uma massa sendo empurrado, sendo submetido a uma força horizontal, que está paralela a esse plano aqui, que começa na velocidade zero e vai até uma velocidade final. Né? Para calcularmos a energia cinética, então, nós precisamos determinar qual é o trabalho realizado por essa força para movimentar essa massa numa determinada distância. Então, nós sabemos aqui, nesse processo, nós vamos ter uma velocidade, que vai ser uma aceleração, que vai ser a velocidade pelo tempo, né? E o trabalho vai ser dado pela força multiplicado pelo deslocamento. Então, pela segunda lei de Newton, isso vale a massa vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento. E se nós usarmos a velocidade média, que está atuando no nosso modelo aqui, nós vamos ter que o deslocamento, então, pode ser dado pela velocidade média multiplicado pelo tempo, né? Então, se nós rearranjarmos isso aí, nós chegamos à expressão que o trabalho realizado vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é a energia cinética do meu sistema, que pode ser expressa em termos de unidade de volume, dessa forma que está aqui, utilizando então a densidade, no caso, de um fluido, né? Então, essa seria a energia cinética que nós temos. Agora vamos falar da energia gravitacional ou energia potencial, né? Altimétrica. Um objeto ele possui energia potencial em função de sua posição vertical, onde é que ele se posiciona em relação a um referencial. Então, ele é devido à ação da força da gravidade. Ou seja, temos uma força envolvida que é fixa, puxando a massa para baixo, né? Assim, a quantidade de energia potencial que eu tenho aqui nessa mesma massa que nós estamos considerando aqui, ela é função desta altura aqui, né? Então, a massa também afeta a energia tanto quanto a altura. Então, a energia é a massa vezes a aceleração da gravidade multiplicado pela altura, né? Então, quando ela está aqui, ela tem uma energia potencial ou altimétrica dada por essa expressão, e quando ela já está no nosso referencial, essa energia é zero. Quando nós tratamos, então, de um líquido, a expressão passa a incluir a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura. A energia de pressão, né, ela pode ser imaginada por conta de nós podermos converter essa pressão em uma energia por volume, né, usando a definição de trabalho, como a gente fez anteriormente, né? Então, essa energia potencial é força dividida por área, né? A força dividida por área pode ser transformada aqui nessa equação usando a força pelo deslocamento, que vai me dar uma energia, multiplicando em cima e embaixo por esse deslocamento. Embaixo eu passo a ter volume, então essa minha energia
potencial, pressão, aliás, é a energia por volume. Então, a pressão de um fluido pode ser considerada como uma medida de energia por unidade de volume. Né? Então, só para salientarmos aqui nesse ponto, dessas três energias aqui, a energia cinética, ela vai desaparecer do nosso problema. Vamos ver por que isso vai acontecer. Então, vamos pensar aqui na equação de Bernoulli primeiro. Então, a energia aqui é sempre conservada, então a energia por unidade de volume antes da água passar por um determinado ponto e a energia por unidade de volume depois em um outro ponto, elas são iguais. Né? Então, a energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão, a energia cinética e a energia altimétrica, na situação 1, vai ser igual à da situação 2. Né? Apresentando da forma como nós tínhamos apresentado para líquidos, né? Eu tenho a energia de pressão, a energia cinética e a energia potencial. Na situação 1, igualando com a da situação 2. Tudo isso com as hipóteses que o fluido possui uma densidade constante, que é bastante razoável para o nosso caso. O regime de fluxo é um regime estabelecido, né, e, portanto, não está iniciando o processo. Então, o fluxo já está iniciado em regime permanente. E não existe atrito. Né? Se o regime de fluxo não for estabelecido, vai haver uma variação da velocidade com o tempo, coisa que não vai acontecer na nossa situação. Temos aqui a imagem do Bernoulli, né, para a gente associar a figura, né, de uma família que tem bastante físicos e cientistas, né, e pensadores. E a equação de Bernoulli, então, repetindo novamente aqui, que trata-se de uma equação que se aplica a um fluido incompressível, em regime permanente, sem atrito, e o fluxo é um fluxo laminar. Né? Então, essa aqui é a equação que nós apresentamos anteriormente. Se nós dividirmos essa equação pela densidade e pela aceleração da gravidade, né, para obter tudo em termos de coluna de fluido, né, no caso, se for água, coluna d'água, nós temos a expressão que é a pressão dividida pela densidade vezes a aceleração da gravidade, a velocidade é quadrada dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, mais o z, né, porque simplesmente desaparece o termo, porque nós estamos dividindo pela densidade e pela aceleração, que vai ser igual a uma constante, que é a nossa carga total. Né? Então, para levar em conta a perda de energia devido a alguma resistência viscosa que vai existir pela água passar entre os poros, a nossa equação fica em que as energias num determinado ponto, ela vai ser igual à energia no outro ponto, mais uma perda de carga associada a esse movimento, certo? Que nós chamamos de perda de carga total. Então, aqui nós temos a carga total e aqui nós temos a perda de carga total num processo de movimento. Então, como eu disse, nós vamos mostrar que a energia cinética pode ser desconsiderada no nosso caso. Né? Então, vocês imaginem se um fluido no meio poroso, como um solo, tem uma velocidade de 0,1 metros por segundo, isso implica numa carga cinética de meio milímetro. Né? Quando nós transformamos em carga de coluna d'água, isso corresponde a meio milímetro. Então, 0,1 metros por segundo ao quadrado, 0,005 metros, 0,05 centímetros, que é uma velocidade ou uma permeabilidade de uma areia. Né? Então, uma areia que já tem uma permeabilidade elevada, ela nos fornece uma energia cinética muito baixa. Né? Então, por essa razão, é que nós desprezamos essa energia. Então, essa energia cinética não vai entrar nas nossas considerações de fluxo.
e nós vamos ficar com a equação que vai estar associada com a carga de pressão e a carga altimétrica, né? Então, a carga de pressão num determinado ponto mais a carga altimétrica no outro ponto vai ser igual à carga de pressão no ponto onde ele se deslocou, mais a carga altimétrica desse segundo ponto, mais a perda de carga total que vai acontecer. Então, a carga total em qualquer ponto, vai ser dada pela carga de pressão, né, que é a carga piezométrica, porque é a pressão dividida pelo peso específico da água, mais a carga altimétrica. Então, naquele mesmo experimento nosso com o tubo, eu tenho um fluxo nessa direção, a água está entrando aqui e saindo do lado de cá, né? Veja que nós já não estamos mais considerando aqui aquela tortuosidade, então o nosso fluxo é um fluxo paralelo aqui à face do tubo. E nós temos aqui dois piezômetros. Esse piezômetro aqui no ponto A, que está marcando essa carga piezométrica aqui, e o piezômetro no ponto B, que está marcando essa outra carga piezométrica. Nós temos um referencial, essa linha vermelha aqui, que permite dizer que essa ZA é a carga altimétrica do ponto A, né? E ZB é a carga altimétrica do ponto B. E a carga total do ponto A é a soma de ZA mais a carga piezométrica que está aqui, né? Que é o A dividido pelo peso específico da água. Essa aqui é a carga altimétrica, né? Que nós podemos chamar a carga piezométrica também. Então, essa HA é a soma da carga piezométrica mais a carga altimétrica. O mesmo acontece no ponto B, né? A carga total é a soma da carga altimétrica mais a carga piezométrica no ponto B, certo? Então, eu tenho a soma dessas duas cargas. Então, a carga total no ponto A vai ser a carga piezométrica, que está aqui, mais a carga altimétrica. No ponto B, a mesma coisa. Carga piezométrica mais a carga altimétrica. E a perda de carga para ir de A para B é simplesmente a subtração da carga do ponto A, que é a carga maior, menos a carga do ponto B, que é a carga menor, né? E o gradiente hidráulico que vai acontecer, como é que eu perco essa carga ao longo desse meu comprimento L, é dado pela perda de carga, que está aqui, para ir do ponto A ao ponto B, dividido pelo comprimento para fazer esse caminho. Então, vamos ver alguns exemplos bastante simples aqui. Então, vamos tomar aqui uma piscina, sem solo. Não há solo nenhum, é simplesmente uma piscina preenchida com água. E nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Como nós podemos determinar as cargas hidráulicas nesses pontos todos, né? O que nós temos aqui para calcular? Então, carga total no ponto A. Carga total no ponto A é a carga piezométrica no ponto A, mais a carga altimétrica no ponto A. Qual é a carga piezométrica no ponto A? É essa altura de água que eu tenho acima do ponto A. E a carga altimétrica é essa altura aqui. Então, já percebe-se que o meu referencial foi colocado nesse ponto aqui, né? Esse foi o meu referencial. Então, eu posso colocar o referencial em qualquer lugar. Então, veja que numericamente pode diferir a carga total, porque eu posso colocar meu referencial em qualquer lugar. Não é obrigatório colocar no mesmo lugar sempre. Então, no ponto B, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu tenho aqui uma carga piezométrica no ponto B, que é igual a do ponto A, e também tenho uma carga altimétrica no ponto B, que também é igual ao ponto A. Portanto, a carga total no ponto A e a carga total no ponto B são iguais. O que acontece com a carga no ponto C? Então, a carga no ponto C, o ponto C está um pouquinho deslocado aqui, mas ele era para ser exatamente aqui onde é o referencial, né? Ele tem a carga piezométrica, que é toda essa coluna aqui, né? Então, 1,80 m,
carga piezométrica, mais a carga altimétrica, que como ele se encontra exatamente no meu referencial, é zero, e portanto a carga total no ponto C também é 1,8. Isso indica que não tem fluxo de indo de A para B ou de B para C. Então veja que a pressão, a carga de pressão não indica fluxo. Né? Eu ter pressão diferente não quer dizer que eu tenha fluxo. Então as cargas totais é que vão controlar esse fluxo. A mesma coisa vai acontecer aqui numa piscina quando eu preencher ela completamente com solo. Né? Se eu colocar aqui areia, eu vou ter essa situação aqui idealizada e a situação vai ser a mesma. Né? Vejamos outro exemplo aqui. Agora eu tenho claramente um tubo, não sei se vocês já percebem que vai haver um fluxo nessa direção, né? Porque eu tenho nessa face aqui uma coluna de água que está diferente dessa coluna de água aqui da saída, né? Então eu vou ter um fluxo indo nessa direção aqui. Então se eu considerar agora os pontos A, B e C para calcular as minhas cargas, o que eu vou ter? O ΔH, ou seja, a perda de carga desse ponto do lado esquerdo aqui, o ponto X, para, por exemplo, o ponto Y do lado de cá, eu tenho uma perda de carga de 0,8 metros, né? Porque é 1 metro aqui, menos os 0,2 metros aqui, essa perda de carga daqui para cá é o 0,8 metros. Então, eu já sei que o meu gradiente, quanto eu perco ao longo do trajeto que eu estou considerando, vai ser o 0,8 metros, que é a diferença de carga de um lado para o outro, dividido pelo comprimento, que nesse caso aqui é 3,6 metros. Então, me dá um gradiente de 0,22, que é o gradiente do meu metros por metro. A carga total em A, vamos apagar aqui essa em cima do... A carga total em A, ela vai ser dada, então, pela carga piezométrica no ponto X, que está na mesma altura do ponto A, né? Mais a carga altimétrica do ponto A ou do ponto X. Então, qual é a carga altimétrica do ponto A? 1 metro. Porque o meu referencial está aqui embaixo. Então, o meu referencial está aqui. A carga piezométrica aqui vai ser dado por quê? Não mais por essa altura aqui. Então, atenção, não é dado por essa altura aqui, né? Quem está controlando a pressão é do lado de cá, ó, é o ponto X. Né? Então, a carga em A não é igual a do ponto X. A carga total é diferente porque eu já tenho um solo, estou perdendo carga aqui, certo? Mas quem está controlando é o X. Então, eu preciso primeiro conhecer o que tem em X para depois aplicar a perda de carga que eu já calculei anteriormente. Né? Então, o que vai acontecer com a carga total no ponto A? A carga total no ponto A vai ser a carga de pressão no ponto X, que vai ser igual a quê? 0,80 mais 1 metro. Então, isso tudo aqui é a carga de pressão no ponto X. Certo? Então, a carga de pressão no ponto X mais a carga altimétrica no ponto X, que é igual à altimétrica no ponto A, que é 1, menos o que ele vai perder para sair do ponto X até chegar no ponto A. O que ele vai perder? Ele vai perder o gradiente, porque ele perde uma certa carga a cada unidade de comprimento que ele caminha. E quanto é que ele caminha? Ele caminha 1,20 m. Então, ele vai perder o gradiente multiplicado por esse 1,20 m. Né? Então, aqui eu tenho a carga piezométrica mais a carga altimétrica, menos o que ele vai perder em termos de carga total. Que vai me dar que a carga total no ponto A é 2,54. Certo? Vocês podem fazer para os outros pontos para a gente discutir depois. Então, aí surge uma lei que nós usamos muito na geotecnia e em outras áreas, né? Que é a lei de Darcy. Então, o Darcy, ele trabalhava com o sistema de abastecimento de água
e estava desenvolvendo filtros para limpeza, para purificação da água. Então, no experimento do Darcy, ele tinha aqui um elemento filtrante, que era seria uma areia, por exemplo, onde a água entraria, passaria por aqui e seria filtrado saindo lá de cá. Então, ele observou que essa vazão de saída, ela era proporcional ao ΔH, que eu estava aplicando, né? Esse ΔH aqui, dividido pelo comprimento, que é o quê? O meu gradiente, multiplicado pela área, né? E tem, então, que entrar aí uma constante de proporcionalidade. Qual seria? Essa constante de proporcionalidade é o coeficiente de condutividade hidráulica, uma propriedade do solo, que depende das características de natureza do material e também das características de estado, porque, como nós vimos, depende da porosidade. Então, nessa equação, a vazão é igual a condutividade hidráulica, que multiplica o gradiente, né? Esse aqui é o gradiente, né? Nós podemos dizer que esse aqui é o ΔH, para ficar mais condizente com o que nós vimos anteriormente. Então, repetindo aqui também o ΔH, multiplicado pela área em que o fluxo está se dando. Certo? Então, eu tenho que a vazão dividida pela área vai me dar uma velocidade. Então, a velocidade é a condutividade hidráulica multiplicado pelo gradiente. Quando o gradiente é igual a 1, a velocidade é a velocidade de percolação. Né? O K, a condutividade hidráulica é a velocidade de percolação.